asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Se amargas tristezas da vida, curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do montão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luz
maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim me alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Deus. Agora chegou a vez de a gente fazer nosso pedido de oração e agradecer a Deus. Eu, primeiramente, eu vou logo agradecendo a Deus por mais um ano que Ele me deu, pela misericórdia que Ele tem feito em minha vida, na vida da minha família, e porque, graças a Deus, apesar da pandemia, que eu me lembro, eu não perdi nenhum ente querido, então eu dou graças a Deus por isso, nem vizinho, nem parente, nem amigos, por conta da pandemia eu não perdi. E também eu dou graças a Deus pela nossa igrejinha, né? Que estamos aqui. A gente praticamente foi poucas as vezes que nós fechamos aqui e estamos funcionando. E aqui sempre tem lotado a nossa igrejinha, graças a Deus. Eu não sei porque hoje tem poucas pessoas aqui, mas sempre tem as cadeiras estão sempre cheias. E que possamos, cada dia da nossa vida, estar honrando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais alguém tem algum pedido de oração? Agradeça, minha irmã. Glória a Deus por isso. Deixa eu descer aqui um pouquinho para falar com meus irmãos. A irmã ali agradeceu
Mais alguém tem algum agradecimento aí? Oi. Quero agradecer por mais um dia, né? Que Deus permitiu. Cheguei atrasadinha, mas Deus me trouxe. E pedir oração, porque para a semana estou fazendo minha cirurgia, dia 5, e das vistas, né? Vou fazer catarata. E pedir a Deus que abençoe, que dê tudo certo. Que abençoe minha família, meus filhos, meus netos, toda a minha família. E que esse ano que venha, Deus ilumine todos nós com bênçãos, mais ainda do que já dá, né? Amém. Quero agradecer a Deus pela saúde e pela vida espiritual de minha mãe, né? E pela saúde dela, que ela ainda está hospitalizada no Irmã Dulce. E o exame dela ficou para segunda-feira. E quero pedir oração por Iraci, que é minha mãe, né? E que ela está bem calma, bem mais calma do que eu, inclusive. E está tendo tempo mais de ver, né, os benefícios que Deus está fazendo com ela. Amém, amém. Mais alguém tem algum pedido de oração? Algum pedido de oração? Agradecimento? A última sexta-feira do ano, gente. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Deus do Na Vida, pela minha família também ter sido livrada, né? Mas isso não quer dizer que quem pegou o coronavírus, Deus não abençoou. Deus muitas vezes abençoou, mas ela não foi alcançada o suficiente para se livrar do coronavírus, mas sempre Jesus no comando. Pedir por todos aqueles que estão internados, né? Que Deus tenha misericórdia, né? E que possa iluminar os cientistas, os médicos, para que encontre cura para essa pandemia, né? E também vamos orar, né? Que o povo quer fazer o Enem em janeiro, né? Misericórdia, né? O Enem em janeiro com essa pandemia tão alta, que Deus tenha misericórdia. Orem por minha esposa e minha filha. Esse é meu pedido, minha oração. Amém. Mais algum pedido? Agradecimento a Deus? Eu quero pedir oração pelo primo meu, o esposo de minha prima, que está com problema de saúde e não está muito bem, entendeu? E quero que a família, o pessoal ore por ele. Eu já estou em oração desde a semana passada, que ele já estava ruim. Então, o nome dele é Francisco José Souza e Silva. Aí, quem puder orar, eu agradeço, para fortalecer ele, para ele sair dessa e a gente ficar curado, né? Amém. Mais alguém tem algum pedido de oração? Né? Tem algum pedido de oração? Venha logo. Já vou passar para o pessoal de... Pedir aos irmãos que orem pela minha família, principalmente pela minha irmã Gleide, que está precisando muito de oração. Vamos chamar as pessoas agora que estão em casa para que se manifeste e faça seus pedidos e agradecimentos. Evelyn faz? Pronto. Boa noite, Evelyn. Controle aí o pedido e o agradecimento aí via Zoom. Boa noite. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Agora iremos iniciar nosso momento de pedidos e agradecimentos. Vou estar liberando o microfone de cada participante do nosso culto. Gostaria de pedir cuidado e, quando cada um realizar seu pedido ou agradecimento, desliguem seus microfones. Alguém gostaria de iniciar nosso momento de pedido e agradecimento? Vou estar liberando os microfones agora. Alguém gostaria de fazer algum pedido? Eu gostaria. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Quero agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado com o braço forte dele.
E também eu quero pedir pela cirurgia que minha filha irá realizar no mês de janeiro, que o Senhor esteja preparando todo o espaço, todo o ambiente, para que ela possa se sair bem. E, ao mesmo tempo, também pedir pela nossa igreja, para que o Senhor derrame graça ao poder do Espírito Santo, que nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa estar nos orientando e que a cada dia a gente possa pedir o revestimento do Espírito Santo. Desde já agradeço aos irmãos. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz e a graça de Deus. Estão me ouvindo? Estamos sim, irmão Balbino. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Por mais um ano, né? Que Ele nos concedeu aí a cada um de nós, do Jardim Castro Alves. Agradecer aí por todos que estão aí dando continuidade ao trabalho de Deus, né? Nesse culto de hoje à noite, o culto que teve a semana passada. Que Deus possa abençoar a Néa, a irmã Magnólia, a Jorda, nosso irmão Renan, que está aí, irmã Olívia, acabou de falar aí agora, a todo o grupo, a irmã Deraci, a irmã Getúlia, todos que estão aí nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e por todas as bênçãos derramadas ao longo desses anos, pelo cuidado de Deus, a proteção que Ele tem tido comigo, com a minha família. Agradecer pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui na casa da minha mãe, né, descansando um pouco, para retornar no ano de 2021, né, recarregando aqui as baterias, energia. Então, peço que Deus continue nos abençoando, que Ele nos dê sabedoria a cada dia, esse grupo, para que a gente possamos continuar unido, né, no seu propósito, que é pregar e levar esse evangelho aí no Jardim Castro Alves. Que Deus nos abençoe. Desde já, um bom ano novo para todos, aqueles que, né, que eu não vou ver. E que Deus continue abençoando cada um de nós. Uma boa noite, um restante de semana aí na presença dEle. Amanhã se encerra, né, 31. Que Deus continue conosco. Nos batize com o Espírito Santo de Deus. Alguém gostaria de realizar outro pedido ou agradecimento? Nosso irmão João Alberto pediu oração por sua família, por Cris Reis e Andressa. Alguém gostaria de realizar outro pedido ou agradecimento? Não tendo outro pedido ou agradecimento, vou desativar o microfone de todos e vou pedir que a Igreja de Castro Alves ative seu microfone. Boa noite. Boa noite. Hoje é um dia especial, não é? É ou não é? Por quê? A última quarta-feira do ano. E nós estamos aqui no final dessa quarta-feira para agradecermos e pedirmos a Deus que tome conta da gente, não é? Que nos segurou até aqui, que agora vai entrar uma nova semana, um novo ano. Que Ele tome conta da gente, porque a coisa está ficando preta. Tá certo? Então vamos nos ajoelhar, os que puderem. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, nós, os teus filhos, viemos à tua casa de oração, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos deu durante este ano,
te dizer que fomos muito gratos porque o Senhor nos preservou até aqui, quando muitos dos nossos irmãos até sucumbiram, mas o Senhor nos preservou e por isso estamos alegres e contentes. Por favor, ó Deus, amanhã, a estas horas, já estamos em um outro ano, mas o Senhor, por certo, vai nos livrar e nos guardar e nos proteger, porque a tua mão poderosa estará sobre nós. E nós já te agradecemos por isso. Por favor, ó Deus, abençoa cada pedido de oração que foi feito aqui na tua casa, que foi feito também através das redes sociais. Por favor, ó Deus, atende a cada um. Sei que estamos nos últimos dias, mas o Senhor está sobre a nossa liderança. O Senhor é quem nos manda, o Senhor é quem nos preserva. E só a Ti rendemos honras e glórias e louvores, porque temos de agradecer a Ti por tudo quanto fazemos. Por favor, dê-nos um bom sermão hoje, edifica-nos para Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. Antes do sermão, nós queremos avisar os nossos irmãos que amanhã, quem quiser fazer o pôr do sol, a virada de um ano para o outro, vai ser na igreja de Itapajipe. Aqui não vai ter. Então, quem quiser fazer o pôr do sol, vai ser lá na igreja de Itapajipe, viu? Que horas? Às 17 horas. É que o sol está se pondo até muito mais tarde, mas vai começar às 17 horas. Certo. Meu nosso cordial boa noite a todos os nossos queridos irmãos e amigos aqui da Igreja do Jardim Castro Alves e também da Igreja do Monte Serra, não é isso? Nós queremos dizer que é um motivo de alegria e de grande satisfação poder estar aqui com os irmãos. É a nível distrital, todo o distrito de Itapajipe, então. Então, prazer a todos os irmãos que estão aqui presentes e a todas as pessoas do distrito que estão nos acompanhando, não é? Neste culto hoje. Como já foi mencionado, hoje é a última quarta-feira do ano de 2020 e, sem dúvida alguma, uma noite de oração ao nosso Deus, não é? Como tradicionalmente é realizado na igreja, e um momento especial também para agradecermos a Deus, apesar dos problemas e das dificuldades que todos nós enfrentamos em nosso viver. Hoje nós temos uma mensagem que está baseada no livro de Romanos, no capítulo 8, que é intitulada Quem nos separará do amor de Cristo? Mas antes nós vamos louvar a Deus mais uma vez, né? Teremos um hino, e eu quero convidá-los a abrir o inário comigo no hino de número 350. Eu pertenço ao meu Rei. E vamos unir as nossas vozes em louvor e adoração ao nosso grande Deus. Então, hino de número 350, vamos louvar ao nosso Deus. Logo depois, então, estarei fazendo uma breve oração e aí, então, entraremos com a mensagem.
pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas canções orarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua grei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eternal, como salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus, pedindo a bênção para esse momento em que vamos refletir na sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pelo privilégio que temos de nesta noite estarmos na tua presença, reunidos aqui neste lugar, ou quem sabe nas nossas casas, acompanhando este culto através da internet, do Zoom. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco. E queremos te pedir uma bênção especial para que derrame sobre nós o poder do Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando compreensão, e que de uma maneira especial também, ó Deus, tome em tuas mãos a tua igreja, as necessidades que cada um de nós temos diante das provações e privações que nós temos vivido neste mundo. Nos conforte, nos anime, pela certeza, ó Deus, de que Jesus Cristo está voltando para nos buscar, que tu possas reacender a nossa fé, nos guardar também de todo mal. Tudo isso nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, então gostaria de convidá-los a abrir comigo a Bíblia, a Palavra de Deus, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. O capítulo é o capítulo 8. É um texto bastante conhecido, mas nesse texto, a partir do verso 31 até o 39, nós estaremos fazendo algumas reflexões nesta última noite, nesta última quarta-feira, noite do ano
de 2020. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31, Paulo escreveu o seguinte: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É com esse texto, irmãos, que nós estaremos meditando nesta noite. O que motivou Paulo a escrever essas palavras? Certamente, o apóstolo Paulo, ele viveu uma vida de grandes tribulações, de grandes perseguições. Paulo sofreu muito por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Ele mesmo narra as suas desventuras. Ele fala dos seus naufrágios, ele fala dos açoites que levou por conta do nome de Cristo. Ele fala das prisões, ele fala da sua fome, ele fala das dificuldades que ele experimentou, das ameaças, tudo isso por conta do amor de Cristo. O próprio Cristo, quando esteve entre nós, ele falou que todos aqueles que o amam, todos aqueles que de fato decidem-se por servi-lo, certamente passarão por aflições, passarão por angústias e também por perseguições. Mas Paulo, então, começa aqui fazendo uma pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Tribulações, provações, perseguições, angústias. E aí, então, ele diz claramente: se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Interessante aqui essa frase, queridos, porque muitas das vezes nós, quando estamos vivendo por angústias e por aflições, nós nos esquecemos de quem é de fato o nosso Deus. O grande Deus todo-poderoso, o grande Deus criador, aquele que detém em suas mãos o controle de toda a história, aquele que detém em si mesmo todo o poder, e nele está a solução para todos os problemas, pois ele pode, de fato, efetuar livramento no tempo em que ele quiser, em que ele desejar. E ele pergunta, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante, de fato, irmãos, que Deus é por nós. E ele já provou o seu interesse por nós. Ele já provou o amor que ele tem por nós. E a grande prova deste amor, do amor de Deus, Paulo cita no verso 32 deste capítulo 8, quando ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará
graciosamente com ele todas as coisas? Perceberam, irmãos? Se Deus foi capaz de enviar Jesus Cristo, seu Filho, a este mundo, para experimentar também privações, provações, angústia, escárnio, desprezo e até mesmo a morte, e a pior de todas as mortes, a morte de cruz. Se Deus não poupou o seu Filho por amor de nós, mas antes o entregou a este mundo, porventura este Deus se esquecerá de nós? Certamente que não. Porventura este Deus nos privará de alguma coisa? Certamente que não. E Paulo afirma isso com todas as letras, quando ele diz: e Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Sabe, Deus, ele é aquele que nos mantém. Deus, ele é aquele que nos sustenta. E não somente ele se preocupa com a nossa vida, essa vida temporal e passageira, mas ele tem uma provisão especial para nós, muito maior. Por meio de Cristo, ele nos garantiu vida eterna. No verso 33, ele continua dizendo, então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Muitas das vezes, queridos, nós nos esquecemos que temos um adversário, Satanás, que se levanta contra nós e que peleja contra nós. E a Bíblia diz lá claramente no livro de Apocalipse que Satanás, ele é o acusador dos irmãos. Aquele que nos acusa diante de Deus de dia e de noite. E que vindica para si cada ser humano que está neste planeta. Mas Paulo nos lembra, queridos, que mesmo quando Satanás se levanta contra nós, mesmo diante das acusações do diabo, das acusações do mundo, afinal de contas, é Deus, é o próprio Deus quem nos justifica. Ele, e somente Ele, é aquele que tem poder para fazer cair por terra todas as acusações do mundo, todas as acusações do maligno que pesem contra nós. Ele é aquele que tem poder para nos livrar, para nos defender. E como ele fez isso? Ele pagou um preço altíssimo por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é exatamente para isso que Paulo chama a nossa atenção no verso 34, quando ele diz assim, quem nos condenará? O diabo, o acusador, ele tem a intenção de nos condenar. Ele declara diante de Deus que nós não somos merecedores da vida eterna, do seu perdão, porque nós somos pecadores. Mas Paulo, ele apela para Cristo, diz, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, a obra da salvação é evocada aqui por Paulo, quando ele faz uma referência clara ao sacrifício de Cristo, à cruz de Cristo, como sendo o penhor da nossa redenção, o penhor da nossa salvação. Sabe, o preço pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, por mim, por você e por todos nós, ele é tão suficiente, o sangue de Cristo é tão poderoso para nos libertar do pecado, da condenação e da morte, que mesmo que o diabo ouse nos acusar, mesmo que ele nos persiga, nós estamos plenamente justificados por meio de Cristo. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, pendurado entre o céu e a terra, diante dos seus algozes, diante dos escarnecedores, diante daquela multidão que gritou, crucificam, crucificam. Jesus Cristo ali, olhando para os homens, sendo certamente tentado pelo maligno,
Pois antes de ser crucificado, ele foi despido, cuspido, esbofeteado, maltratado, açoitado. E certamente ali naquele momento da sua aflição, Satanás o acusava também e questionava também se era por estes que ele morreria. Justamente estes seres humanos que estão lhe esbofeteando, cuspindo na sua face, esses seres humanos que estão zombando da sua morte, da sua figura, da sua pessoa, é por esses que você vai morrer? Mas Jesus Cristo suportou tudo isso simplesmente porque nos amou. E o que é mais interessante, queridos, é que quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele olhou para aquela multidão que escolheu Barrabás. Ele olhou para aquela multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Ele olhou para aqueles soldados que lhe esbofetearam, que lhe cuspiram, que o maltrataram e zombaram dele. Ele olhou para aquele carrasco que sem piedade lhe deu inúmeros açoites. E então, daquela cruz, ele proferiu as seguintes palavras: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a última palavra de Cristo ali foi: está consumado. Os teólogos, os estudiosos dizem que essa palavra está consumado ali no grego é a palavra tetelestai. E ela poderia ser melhor traduzida como está pago. Está pago. O preço da nossa salvação estava pago. Essa palavra era comumente utilizada no passado. Se um homem contratasse alguém para desempenhar um serviço, para realizar uma obra, quando aquele homem que foi contratado para realizar o serviço concluía a obra, ao entregá-la para aquele que o contratou, a fim de receber o pagamento pela realização do serviço, ele chegava para o seu patrão e dizia: tetelestai. Um juiz que pegava uma escrita de dívida de um criminoso, após aquele criminoso cumprir a sua pena na prisão, no momento da sua libertação, aquele juiz cancelava todo o escrito de dívida daquele homem e no final da sentença ele escrevia de próprio punho: tetelestai. Está pago. E foi exatamente esta palavra que Jesus Cristo proferiu ali, como última palavra, antes de morrer. Tetelestai. Está pago. Esse preço foi pago por Cristo em nosso favor, segundo a Bíblia, antes da fundação do mundo. A graça de Deus nos foi oferecida antes mesmo de Deus criar qualquer coisa, pois ele sabia que o homem ia pecar. E mesmo antes de criar o homem, Deus ofereceu graça ao homem e perdão ao homem. É por isso que o livro de Apocalipse refere-se a Cristo como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso significa dizer que o preço do meu pecado estava pago antes de eu nascer. O preço do pecado de toda a humanidade estava pago mesmo antes de Deus criar qualquer coisa. Sabe o que é interessante, queridos amados? É porque Deus não poderia criar absolutamente nenhum ser inteligente e dar a ele livre arbítrio, sabendo que um dia o pecado ia se manifestar, se primeiro ele não estabelecesse a graça. Se primeiro ele não tivesse tomado a decisão de perdoar. E ele sabia o preço que ele tinha que pagar pelo perdão da humanidade, para erradicar o pecado do mundo. Então a graça, ela transcende, a graça excede, a graça de Deus, ela é eterna. Existem alguns religiosos que de forma equivocada
pregam que a graça de Deus só começou a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário. É um erro grave. A graça levou Cristo para a cruz. E aqui Paulo, ele pergunta, afinal de contas, se Cristo morreu, ou melhor, se ele também ressuscitou, e agora está à direita de Deus, intercedendo por nós, quem poderá nos condenar? A certeza, a segurança de que somos aceitos por Ele, de que Ele nos ama e está disposto a nos salvar, pagando um preço incalculável. Aqui Paulo, então, continua a partir do verso 35, e ele faz mais uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, queridos, meditando neste amor, o amor de Cristo, estando arraizados no amor de Cristo, compreendendo a plenitude do amor de Cristo, Paulo apresenta-nos de uma forma muito convicta de que nada, absolutamente nada, pode nos afastar deste amor, o amor de Deus por nós, por intermédio de Cristo Jesus. E aqui então ele começa a apresentar uma lista, uma espécie de amostragem de adversidades e adversários que poderiam ser capazes de se interpor entre nós e o amor de Cristo. E então ele menciona pelo menos 7 possibilidades. A partir do verso 35 ele fala: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Pelo menos 7 possibilidades aqui neste verso são apresentadas por Paulo. Começando com a tribulação, a angústia e a perseguição, essas 3 juntas parecem denotar as pressões e as aflições que nós sofremos, resultantes de estarmos vivendo em um mundo ímpio e hostil. Tribulações, angústia e perseguição. Sabe, queridos, diante do ano que nós vivemos, diante de tudo que nós estamos passando neste ano de 2020, e não somente nós, o mundo inteiro, é lamentável que muitas pessoas têm se afastado de Deus. Muitos têm desanimado da fé diante da privação, da provação. Quando a angústia se levantou, muitos se desanimaram. Talvez esses não estejam de fato enraizados no amor de Cristo. Talvez esses não tenham, de fato, ainda a compreensão da largura, da grandeza, da profundidade do amor de Cristo, o amor que Deus tem por nós. Porque Paulo afirma, não é a tribulação, não é a angústia e não é a perseguição. Esses 3 elementos, por mais difíceis e duros que possam parecer, eles não têm poder para nos separar do amor de Cristo Jesus. Esse ano, assim como muitas pessoas tiveram perdas na sua família, também perdi 2 tios, marido e mulher, a irmã mais velha de minha mãe, tia Odete, e o seu esposo, Miguel, foram mortos pela Covid. Uma coisa muito dura para a família, porque quando a pessoa adoece, você não pode visitar. Quando a pessoa morre, você não pode ir ao sepultamento. De fato, é muito difícil, é muito duro. E eu sei que, assim como eu, milhares e milhares de pessoas têm perdido entes queridos nessa mesma circunstância. Sabe, queridos, muitos estão perdendo o emprego,
O governo já anunciou que foi a última parcela do auxílio, do subsídio aí. E os jornais já estão dizendo que para o ano de 2021, cerca de 40 milhões de pessoas deixarão de receber esse auxílio emergencial. Pessoas que não têm emprego fixo, pessoas que são autônomas, pessoas que são cuidadoras, pessoas que lutam aí sem vínculo empregatício para receber alguma coisa para se manter. Esse auxílio que foi tão importante, apesar de ser muito pouco, mas foi muito importante para algumas pessoas não morrerem de fome. E então, para o ano de 2021, onde nós normalmente nos reunimos para dizermos Feliz Ano Novo, não sendo alguém pessimista, negativista, não é isso. Mas as estatísticas estão falando que 40 milhões de pessoas que deixarão de ser assistidas pelo poder público diante da pandemia que não acabou. E para o Brasil vai durar um pouquinho mais, pois os nossos governantes estão atrasados com relação aos países anteriores, ou melhor, com relação aos países estrangeiros, no que diz respeito à provisão da vacina e de toda a estrutura necessária para a aplicação da mesma. Mais de 40 milhões de pessoas no Brasil estarão passando a partir do início de 2021 por grandes necessidades. Por fome, por falta de emprego, por falta de oportunidades, tribulação, perseguição, angústia. É exatamente isso que o mundo nos oferece, não somente para nós que somos cristãos, mas para a raça humana de um modo geral. E às vezes eu oro a Deus, e nas minhas orações, uma coisa eu peço ao Senhor: Senhor, ponha um ponto final na tragédia humana, no sofrimento humano. Por favor, Senhor, eu peço muitas vezes nas minhas orações particulares: até quando, Senhor? Eu sei que Deus é sábio, eu sei que Deus tem ponto certo para intervir e colocar um ponto final nessa tragédia que se tornou a terra. Pois o profeta, ele escreveu que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. E somente Ele tem a solução para o problema. Somente Ele pode colocar um ponto final na nossa tragédia. E Ele vai fazer isso, amém? Eu creio que está perto dele fazer isso. Porque ele disse também que quando nós víssemos todas essas coisas acontecendo, deveríamos o quê? Erguer as nossas cabeças e nos alegrar, não pelas tragédias, mas porque ele estaria voltando. A nossa redenção estaria próxima. Então, se não é a tribulação, se não é a angústia, se não é a perseguição, será que é a fome ou a nudez que pode nos separar do amor de Cristo? Pois estas duas questões também aparecem na lista de Paulo. Quando Jesus Cristo fez um dos seus maiores discursos, ele disse: olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não ceifam. No entanto, meu Pai que está nos céus as alimenta. Olhai para os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam. No entanto, Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como a erva do campo. Jesus Cristo prometeu que Deus proveria o sustento e o cuidado para os seus filhos. Deus é aquele que cuida de toda a sua criação, fazendo com que a semente brote no campo, com que as árvores dêem o seu fruto ao seu tempo, para que haja mantimento para toda criatura, no céu, na terra, nas águas dos mares. É Ele quem sustenta. Mas na ausência do pão, na ausência da roupa, será que nós permaneceremos
no amor de Deus? Será que passar fome, passar necessidade, privações e provações pode nos tirar do amor de Deus? Paulo está convicto que não. Paulo está convicto que não. Mas ele continua na sua lista e ele inclui ali o perigo e a espada. E certamente ser cristão ali nos primeiros séculos deveria denotar grande perigo. Pois Satanás levantou as autoridades da época, e especialmente Paulo está escrevendo para os romanos, e foi justamente em Roma que muitos dos cristãos foram martirizados, perseguidos, queimados vivos, lançados nas arenas para serem devorados pelas feras. A história registra inúmeros mártires. E cita um em particular, Policarpo, um homem que possivelmente deve ter conhecido ainda o apóstolo João, e que quando foi preso, recebeu a guarda romana em sua casa para prendê-lo. Antes de ser levado, ele ofereceu alimento para todos os soldados daquela guarda. Colocou-se de joelhos e orou por eles também. Diante da nobreza de caráter de Policarpo, o procônsul romano, cônsul romano chamado Stratus Quadratus, tentou persuadi-lo a desistir da sua fé para que não fosse lançado às feras. Mas como resposta, Policarpo disse: eu tenho servido ao meu Senhor por tantos anos, e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia negá-lo? E mesmo diante da fogueira, ele não duvidou do amor de Deus. Ele não se afastou do amor de Deus. No verso 36 de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo vai citar o Salmo 44 e o verso 22, quando ele diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte e o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esta é uma citação do Salmo 44, verso 22. E por que Paulo cita este salmo aqui? Interessante que este verso diz assim: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Por amor de ti. Sabe o motivo da perseguição aqui? O motivo da aflição? O motivo da tribulação? O motivo da angústia? Não era porque o povo de Israel tinha pecado contra Deus e se afastado dele. Não, muito pelo contrário. O motivo aqui, os sofrimentos aqui, as aflições, eram justamente por amarem ao Senhor, por estarem servindo ao Senhor. Sabe, queridos, nós podemos ser afligidos e passar por privações, provações e grandes tribulações por causa do pecado. Muitas das vezes, quando nós pecamos, nós sofremos as consequências do pecado. Mas uma coisa é sofrer por conta do pecado, das consequências dele. E outra coisa é sofrer por amor ao Senhor. Outra coisa é sofrer por permanecer fiel ao Senhor. Sabe, os sofrimentos são reais, desagradáveis, aviltantes, dolorosos, difíceis de suportar, muitas das vezes. Os sofrimentos é um verdadeiro desafio à fé. Paulo sabia, como disse há pouco, o que era sofrer. Pois ele mesmo experimentou na sua carne os açoites, e ele diz que ele trazia em si mesmo as cicatrizes de Cristo, por causa do Evangelho.
Talvez nós que nunca tomamos um tapa na boca por falar o nome de Jesus. Talvez nós que nunca sofremos uma injúria, uma maldição por declararmos: sou cristão, sou adventista do sétimo dia. Talvez nós que nunca experimentamos a ponta de um açoite por declararmos a nossa fé, não entendamos bem o que Paulo estava dizendo aqui. Mas uma coisa é verdadeira, a história traz uma lista enorme de pessoas anônimas que foram torturadas, ridicularizadas, açoitadas, acorrentadas, apedrejadas e até serradas por causa da fé. E Paulo, referindo-se a tudo isso, também diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Já leram isso? Leve tribulação. Momentânea a gente entende mais fácil, porque a gente, quando morre, a tribulação acaba. O sofrimento acaba. Momentânea porque Jesus também vai colocar um ponto final para sempre, como eu disse, na tribulação humana. Mas talvez nós pensemos que a nossa tribulação não é tão leve assim. Mas diante desses, queridos, que passaram por tais coisas, que foram martirizados, e mesmo estes que foram martirizados, quando comparados os seus sofrimentos ao sofrimento de Cristo, Paulo compreendeu então que a nossa leve e momentânea tribulação não nos separará do amor de Cristo. Sabe, queridos, a partir do verso 37, Paulo escreveu ainda: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabe, a certeza da vitória sobre todas essas coisas não está em nós. A vitória não é pela nossa força. A vitória que Paulo se refere aqui não é a nossa vitória pelo nosso poder, mas a vitória é a vitória de Cristo. A vitória é aquele que saiu vencendo para vencer. E aí então no verso 38 Paulo diz: estou bem certo. É uma convicção absoluta, inamovível. Eu estou certo, eu tenho uma absoluta certeza que nem a morte. E agora vem uma outra lista aqui. E essa lista, ela tem comparativos: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios ou principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Interessante, queridos. Nem a morte, nem a vida. Todos nós temos medo da morte. Todos nós tememos a morte. Se alguém lhe perguntar: você quer morrer hoje? Certamente você vai dizer: não, eu não quero morrer. A vida pode estar dura e difícil, mas nós queremos sempre viver. Mas a morte não pode nos separar do amor de Cristo, porque Ele é aquele que venceu a morte. As incertezas da vida também não podem nos separar do amor de Cristo. Todas vezes nós traçamos planos, projetos, idealizamos a nossa vida de uma forma... E de repente as circunstâncias vão nos levando para caminhos tão distantes, né? E a nossa vida parece que vai virando um trirbulhão assim, sabe? E nada dos nossos sonhos, nada dos nossos ideais, tudo que a gente pensou em conquistar, em realizar, parece que vai tudo descendo assim pelo ralo. Se perdendo, escapando de entre os nossos dedos. E por mais que você lute, por mais que você sonhe, parece que os seus sonhos ficam distantes de você.
Essa semana, vendo uma reportagem interessante de alguns alunos que estão na faculdade e que as faculdades não estão aí conseguindo manter o curso online. Essas faculdades que não vão conseguir garantir a formação desses profissionais para este ano por causa da interrupção das aulas. E muitos desses alunos que são bolsistas, mas que a bolsa expira este ano, e que a faculdade está suspendendo alguns cursos específicos, e eles estavam diante das câmeras de televisão chorando, porque eles não vão conseguir o diploma. E os 4 anos que eles estudaram, desceram por onde? Pelo ralo. A vida, às vezes, se levanta diante de nós desta forma. Mas para nós que somos cristãos, quando a vida dá errado, isso nos separará do amor de Cristo? Não, diz o apóstolo Paulo. Sabe, os poderes das trevas também não podem nos separar do amor de Cristo. Paulo, ele olha para todas as possibilidades. Quem sabe o mundo presente, com as suas tentações, pode separar do amor de Cristo? Não. O mundo por vir, que nós não conhecemos muito bem, a não ser, claro, dentro do aspecto da profecia, sim, mas do que vai acontecer na nossa vida daqui para hoje, mais tarde ou amanhã, nós não sabemos. O futuro para nós é incerto, é escuro. No que diz respeito à nossa vida pessoal, não saberemos se amanhã mesmo morreremos, ou ainda hoje. Não temos muitas certezas deste mundo, desta vida, mas isso poderá nos afastar do amor de Cristo. O medo do amanhã, por mais que o amanhã possa parecer incerto, será que a altura, profundidade, os elementos da natureza, os elementos do abismo, tudo isso que está ao nosso redor, será que qualquer outra criatura, ou seja, Paulo, ele faz uma lista abarcante, analisando todas as probabilidades, todas as possibilidades, quer seja para a vida, quer seja para a morte, quer seja para a tragédia, quer seja para a vitória, tudo Paulo inclui aqui no seu discurso. E então ele conclui que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o amor de Deus por nós não se pode medir. O amor de Deus por nós é provado como algo concreto, real e absoluto. E todos aqueles que conseguem, de fato, ter essa percepção deste amor, ter a certeza deste amor, se apegar a Deus, porque Ele de fato nos ama, Ele amou a mim e a você. Aqueles que têm uma experiência real e verdadeira com Deus, estes não se afastarão. Estes não se deixarão ser levados. Estes permanecerão, a despeito de todas as coisas que puderem passar nesta vida. Sabe, queridos, as televisões anunciaram a retrospectiva do ano 2020. É um programa que eu sempre gostei de assistir. Mas eu confesso aos irmãos que eu disse assim, eu não vou assistir essa retrospectiva.
E elas foram anunciadas nas emissoras de televisão como um dos piores anos da história humana, o ano de 2020. Um dos piores anos da história humana. No Brasil, hoje, já são mais de 190 mil pessoas mortas de fevereiro para cá, em apenas 10 meses. Só pela coronavírus. Isso é muito mais do que qualquer guerra. Muito mais do que qualquer guerra. E eu disse assim, eu não vou assistir. Por que eu não vou assistir? Porque só vai falar de quê? De tristezas. Só vai falar o quê? De tragédias. Sabe, é relembrar, é rememorar o sofrimento, a angústia, a aflição, a dor de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. E eu disse, eu não quero assistir. E quando fui convidado para pregar hoje, eu tinha um outro sermão. Eu tinha uma outra mensagem. Até que meus olhos se depararam com esse texto. Eu disse, talvez esse seja o texto ideal para a última quarta-feira, para o último sermão nesta igreja, neste ano de 2020. Porque eu tenho certeza que assim como eu, assim como o mundo, cada um de nós, os que aqui estamos e os que estão nos acompanhando através dos canais da mídia, todos passamos por aflições. Todos nós tivemos um ano extremamente difícil. Eu não consigo esquecer da imagem de uma colega de trabalho que olhou para mim e perguntou assim, assustada, Adnilson, o que é que está acontecendo? Afinal de contas, o que está acontecendo? Para muitos que não têm o conhecimento bíblico que nós temos, certamente eles estão sendo tomados pelo medo, pela incerteza. Mas para nós que somos cristãos, que temos uma visão clara de que essas coisas aconteceriam pouco antes do retorno do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos o que está acontecendo. É que Jesus, queridos, está voltando. É que Jesus Cristo está retornando a este mundo agora, com poder e glória para buscar os seus. E Ele jamais se esquecerá. Ele jamais se esquecerá daqueles que passaram por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas Ele os tirará das suas sepulturas. Ele os tirará do pó da terra. Eles trarão estes para junto de si e lhes dirá, vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Estes serão recebidos, queridos, com um amor inigualável, indizível. Eu lembro-me da inspiração da irmã Ellen White descrevendo a cena dos remidos. Sabe, quando esse cortejo de salvos chegarem no céu diante da gloriosa Jerusalém, que abrirá as suas portas de pérolas para que toda a multidão de salvos de todas as épocas entrem pelas portas. E ela fala de Adão, que será um destaque no meio da multidão.
Afinal de contas, ele é o pai de toda a raça humana, criado pela própria mão de Deus, feito, moldado pelo Senhor. Eu acredito que não tem ninguém mais bonito que Adão, não. Não tem ninguém mais bonito que Adão. Nem de aspecto mais imponente, belo. O mais alto de todos em meio à multidão. A irmã Eluate, falando de Adão, diz que ele olhará para aquela multidão de salvos. Nem todos terão a sua estatura, e ele perceberá, mesmo depois de transformados, o efeito que o pecado causou na raça humana. Por isso que está lá em Apocalipse que a árvore da vida, as folhas dela servirão para a cura das nações. Porque ainda nós estaremos crescendo em estatura e em vigor, em sabedoria e beleza, mesmo depois de salvos. E ela diz que Adão chorará profundamente, por saber que ele causou o nosso sofrimento, o sofrimento de toda a raça humana. Mas ele também chorará de profunda gratidão a Cristo, pelo que ele fez, não somente por ele, mas por todos os seus filhos, todas as gerações, todas as épocas. E ela diz que no ato de agradecimento, Adão vai tirar da sua cabeça a sua coroa e depositá-las aos pés do Salvador. E esse gesto de Adão será repetido por todos os remidos. Toda a multidão de salvos também tirarão as suas coroas, como demonstração do reconhecimento de gratidão daquilo que Cristo fez por nós, deste amor inigualável. O amor de Cristo, que nos faz suportar tribulação, perseguição, angústia, fome, nudez, perigos e espada. Que o amor de Deus possa continuar crescendo em nossos corações, e a despeito de tudo que a gente possa viver nessa vida, possamos perseverar. E assim como Paulo está convicto de que nada, irmãos, nada nos separa do amor dele. É o meu sincero desejo, é a minha sincera oração para todos os que estão me assistindo nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer oração, né? Então vamos convidar os que estão aqui presentes a ficarem em pé para junto orarmos. Você também que está nos acompanhando através da mídia, possa fechar os seus olhos para esse momento de oração. Maravilhoso Deus, Senhor nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, por este maravilhoso amor. Este amor que excede a nossa compreensão e que as palavras humanas não podem exprimir. Este amor que é provado por Jesus Cristo, por Ele ter descido a este mundo, por Ele ter assumido a forma humana e na condição de homem ter entregue a sua vida como oferta pelo nosso pecado, pelo nosso mal, para nos conceder vitória, para nos conceder perdão, para que um dia possamos todos nós estarmos novamente no seu reino eterno, diante da tua face, ó Pai. E tu sabes muito bem que estamos passando por dias difíceis. Tu sabes as nossas dores, os nossos problemas pessoais. Somente tu vês, ó Deus, as lágrimas que derramamos
no oculto da madrugada, quando apagamos as luzes do nosso quarto e quando viramos para o canto da parede com a cabeça no travesseiro, as nossas lágrimas que encharcam os nossos lençóis. Mas tu vê, tu sabe. Às vezes nós as escondemos dos nossos filhos, às vezes nós escondemos do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos familiares. Nos trancamos no quarto sozinhos ou em qualquer cômodo da casa e derramamos as nossas lágrimas perante ti. Porque estamos sofrendo, ó Deus. A humanidade está sofrendo. E eu sei que somente o Senhor tem poder para colocar um ponto final na tragédia humana. E mais uma vez, nesta noite, nós queremos te pedir, Senhor, põe um termo, um ponto final na tragédia da humanidade. Oramos pela vinda de Cristo, oramos pelo estabelecimento do teu reino, oramos pela paz, oramos pela justiça. E a tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Apesar dos problemas, nós queremos te agradecer também por este ano, ó Deus. Se passamos por privações, provações, temos a certeza de que o Senhor assim permitiu para a edificação da nossa fé. E embora nós não saibamos o que nos espera no amanhã, nós continuamos confiando em Ti e nos colocando em Tuas santas mãos, para que nos abençoe com a riqueza da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, irmãos, uma boa noite a todos. Foi muito bom estar com vocês. Eu não vou despedi-los, como é de costume, por conta das orientações da Organização Mundial de Saúde com relação ao distanciamento social obrigatório. Mas, de antemão, sintam-se todos abraçados e um feliz ano novo para todos vocês, porque é bem possível, talvez, que eu não os veja até lá. Mas quero desejar a todos um feliz ano novo, coroado de paz no coração, de esperança da salvação, não somente a vocês, mas extensivo a todos os vossos familiares. Vão em paz, que Deus os abençoe e tenham todos uma boa noite. Amém.